Olá! As cidades têm estimulado o uso de bicicletas, mas será que metrópoles como São Paulo estão prontas para ter mais ciclistas pedalando nas ruas? A Rafaela Pelosi, que é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi investigar e ela traz a resposta na primeira reportagem de hoje do nosso programa. A cidade de São Paulo possui 8 milhões de veículos cadastrados no Detran. Mas você já imaginou todos eles ao mesmo tempo nas ruas da capital paulista? Ou o contrário, já pensou como seria a cidade sem a poluição e congestionamentos? E se apenas outro meio de transporte fosse utilizado para ir até o trabalho, como a bicicleta? Será que ela é uma alternativa de transporte eficiente? O que aconteceria se todo mundo, ou quase todo mundo, resolvesse, de repente, só andar de bicicleta? Quais seriam os impactos econômicos que isso traria? E que benefícios a cidade ganharia? Situação impossível. Por quê? Pelas dimensões da cidade, da vida urbana, dos grandes centros, as distâncias a serem percorridas são muito grandes. Então não dá para você só usar a bicicleta. Se as pessoas adotassem a bicicleta no lugar do carro, isso poderia aumentar a qualidade de vida e diminuir o estresse decorrente do trânsito. Sem contar que a boa e velha magrela tem um ótimo custo-benefício e é amiga do meio ambiente. Mas será que isso funcionaria em São Paulo? É preciso haver um cuidado no desenho da cidade, no delineamento das políticas públicas, porque muitas bicicletas no espaço público também geram uma crise de congestionamento e podem também corroborar para aumentar o número de acidentes, atropelamentos e outros incidentes que podem acontecer com a bicicleta. A tendência nos próximos anos é que você combine mais transporte não motorizado numa rede uma malha bem fina, uma rede bem pulverizada de ciclovias e vias, com transporte coletivo, aí trem, ônibus ou metrô, e eventualmente transporte motorizado, mas numa loja de transporte motorizado compartilhado. Esse é o caminho para o futuro. E nesse sentido, a bicicleta vem sim ganhando espaço no dia a dia dos paulistanos, deixando de ser só uma opção de lazer e esporte para marcar presença na cidade como um importante meio de transporte diário. A capital paulista possui quase 500 quilômetros de ciclovias, que isolam os ciclistas dos outros veículos, e ciclofaixas, que são apenas demarcadas, mas não isolam os ciclistas. O ciclista também pode contar com cerca de 6.500 vagas em 75 bicicletários públicos, localizados nos terminais de ônibus e estações de metrô e trens, onde as bicicletas podem ficar guardadas em segurança. Ou então, aproveitar uma das 208 vagas em 13 locais com paraciclos públicos, essas estruturas de metal aí. Mesmo assim, os números ainda estão longe de serem o ideal para uma cidade com pouco mais de 12 milhões de habitantes, com uma topografia íngreme e com uma área de mais de 1.500 quilômetros quadrados. Nossa topografia é uma topografia, às vezes, muito ingrata para a bicicleta. Então, nem todos os trajetos vão ser trajetos viáveis para a bicicleta. Então, um plano de ciclovias, ele precisa, na verdade, repensar qual seria a melhor rota. Não adianta eu traçar uma ciclovia em lugares que o gestor público acha que tem que passar a bicicleta, se ali não tem topografia que permite a bicicleta. Então é preciso, por exemplo, pensar aonde de fato o ciclista anda. Longe do Brasil, em Amsterdã, na Holanda, a realidade é outra quando se trata de bicicleta. A quantidade delas nas ruas é equivalente à população da cidade, com cerca de 800 mil pessoas, ou seja, uma bicicleta por habitante.
É a maior taxa de ciclistas por habitantes de todo o mundo. E 32% das viagens diárias são feitas de bicicleta, enquanto as de carro equivalem 22%. A cidade também tem incentivos de políticas públicas e uma topografia adequada para tudo isso se tornar possível, diferente da cidade de São Paulo. Na capital paulista, um dos motivos para muita gente escolher a bicicleta como uso de transporte foi fugir das longas e estressantes horas no trânsito, de uma cidade que tem mais de 8 milhões de veículos. A psicóloga Isabela é uma dessas pessoas. A transição foi mais fácil do que eu imaginava. Né? O fato de eu tirar o carro me dava muito estresse. Eu acho que hoje, depois que eu vendi o carro, eu sinto como se 20% do meu estresse tivesse ido embora, do meu estresse diário. A sinalização adequada e educação no trânsito são fatores importantes para o aumento do uso de bicicleta nas ruas, além da segurança e a manutenção das ciclovias e ciclofaixas. A gente precisa desconstruir essa imagem. Sinto que com o tempo os motoristas também, né, passaram a respeitar mais. Quando eu comecei logo eu sentia que tinha uma adaptação de todos os lados. Dependendo da sua idade, você já deve ter visto mais de uma crise econômica acontecer. Mas e aí? Como essas turbulências surgem e por que no Brasil elas são tão frequentes? A gente preparou uma matéria em 2 capítulos para responder a essas perguntas e você vê o primeiro agora. A matemática segue as mesmas regras em qualquer lugar da nossa galáxia. 2 mais 2 será sempre 4. É uma ciência exata. Economia envolve muita matemática, mas também envolve um elemento que é tudo menos exato e constante: o ser humano. Nós convidamos 2 professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie para explicar como nós, seres humanos, geramos um problema que volta e meia nos assombra: as crises econômicas. E a explicação envolve um animal inofensivo, a borboleta. Mas o que esse inseto tem a ver com economia? Bom, primeiro é bom você entender uma teoria que tem tudo a ver com o nosso assunto. A teoria do caos. Ela diz que mesmo pequenos acontecimentos podem trazer consequências drásticas e imprevisíveis no futuro. Por exemplo, o bater das asas de uma borboleta em um lugar poderia causar uma tempestade em outro ponto do planeta. É o tal efeito borboleta. Isso tem tudo a ver com economia, que é afetada pelas decisões que milhões e milhões de pessoas tomam diariamente. Um exemplo é o que aconteceu em 2008, com a queda do banco americano Lehman Brothers. Não foi uma coisa tão inofensiva como uma borboleta, mas a notícia gerou um efeito muito pior do que a simples falência de uma empresa. Ela alimentou uma das piores crises da história. Logo em seguida, veio o pânico das pessoas. Tá? É o componente que a gente pode falar psicológico. Bom, se o Lehman Brothers quebrou, tá? E é um banco de investimento gigante nos Estados Unidos, eu vou tirar meu dinheiro imediatamente dos outros bancos. Tá? E essa possibilidade de retirar dinheiro de todos os outros bancos, ocorrendo de uma vez só, fez com que todo o sistema financeiro se fragilizasse. Economia é assim mesmo. Sem você saber, o que acontece com apenas uma empresa pode abalar o mundo todo. É porque hoje os mercados estão profundamente interligados. Ao observar uma atividade econômica, você nem imagina quantas empresas estão envolvidas nela. E uma afeta a outra. Alguns tipos de empresas estão por trás de várias atividades econômicas. Quer um bom exemplo? É o caso das seguradoras. Todas as atividades econômicas, de transporte, de mercadoria de pessoas, necessariamente nós precisamos de seguros. Então, se a maior seguradora do mundo quebra, nós não temos seguro para frete marítimo, para frete aéreo. Isso
levaria à interrupção de toda a cadeia de produção e de distribuição de produtos no mundo todo. Se alguém aposta na Mega Sena e ganha alguma coisa, isso é obra do acaso. Mas a pessoa pode ter a sensação de que está com o pé quente e vai continuar ganhando. É uma euforia que pode afetar o bom senso. A pessoa continua apostando, acreditando na sorte, até perder muito dinheiro. Infelizmente, isso acontece com países também. Governos às vezes gastam demais, acreditando que o horizonte vai ficar livre de riscos. Mas a economia mundial pode mudar de rumo, reduzindo a entrada de dinheiro. E um dia vem a conta dos gastos desenfreados. E aí, o país quebra. O país ele tem capacidade de endividamento, mas isso não pode representar uma parcela significativa do PIB. Quando isso acontece, e novamente nós podemos citar a questão da credibilidade, os investidores não emprestam mais dinheiro para esse país. Desde 1987, o Brasil passou por 8 períodos de recessão. Essa montanha-russa de subidas e quedas é comum no Brasil, onde o governo sempre foi um grande motor da economia. O problema é que políticos nem sempre são os melhores gestores de dinheiro que existem por aí. O Estado faz, gasta, toma empréstimos externos, aumenta a sua vulnerabilidade, tá? Como foi na década de 70. Fizemos grandes obras, tá? Tentamos fazer a Transamazônica. O que é a Transamazônica hoje? Nada. A Transamazônica até hoje não foi concluída. Uma boa parte continua sem asfalto, ficando quase intrafegável em épocas de chuvas. E esse é apenas um exemplo dos descontroles do nosso país. E aí, como o Brasil pode sair dessa montanha-russa de quedas e expansões na economia? É o que a gente vai explicar na segunda parte dessa matéria. Não deixe de ver. Empregabilidade é um assunto que, atualmente, está deixando todo mundo preocupado. Até o final de março de 2019, o número de desempregados já era de quase 13 milhões e meio de pessoas. Só para você ter uma ideia, isso é mais do que a população de Portugal, que tem pouco menos de 11 milhões de habitantes. Para ajudar os jovens que buscam uma vaga no mercado de trabalho a não fazerem parte dessa estatística de desemprego, o Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com a empresa Júnior Mackenzie Consultoria, realizou a Semana de Recrutamento, que promove o contato direto entre universitários e grandes empresas. Você acaba de sair do colégio, você entra na universidade, é uma coisa muito nova, é uma mudança muito drástica que você tem na sua vida. E aí a Feira do Recrutamento serve justamente para isso, para dar uma maior orientação profissional para o aluno, coisa que a gente não vê muito no meio acadêmico. E aí a gente da empresa Júnior acaba organizando esse evento para facilitar a entrada do aluno mackenzista no mercado de trabalho. Conhecer o mercado e adquirir experiências ainda no período em que se é universitário pode ser uma das chaves para ser um profissional bem-sucedido. Essa aproximação de falar como funciona o processo seletivo, troca de experiência para esses alunos que muitas vezes é a primeira vez que eles estão procurando estágio, é bem recompensador, acho que para nós e também para eles. Uma das coisas que a Ernest mais procura são pessoas que tenham vontade de mudança, e a gente chama as pessoas através das perguntas. A gente fala que é Building a Better Working World, que é construir um mundo de negócios melhor. Na 32ª edição, a Feira de Recrutamento contou com mais de 35 estandes de empresas. Uma das novidades foi a Sala Interativa, um espaço inédito onde as empresas ofereceram palestras para os visitantes. É a universidade, junto com as empresas, dando uma mãozinha para os universitários. As pessoas vão criando um vínculo maior com as empresas, vendo o que agrada mais eles, para ver qual empresa tem interesse neles e eles também têm o interesse na empresa, criando mais essa relação entre o aluno da Universidade Presbiteriana Mackenzie e as grandes empresas do mercado de trabalho. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas olha, se você quiser conhecer mais sobre a Universidade Presbiteriana Mackenzie, cursos, atividades ou projetos, pode acessar o nosso site, mackenzie.br. Eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!